naquelas apresentações que fizeram. Eu até tirei algumas fotos para olhar depois com mais calma, né? Porque mas na hora que você aumenta a foto, você fez print de tela, né? Na hora que você aumenta, daí ele é desfocado, ele não permite clareza. Isso é verdade. Não fica muito bom, não, mas que bom. Então, eu já tinha pedido antes da audiência pública para a gente se preparar para a audiência, né? Mas houve mudanças, né? Apresentação. Uma outra apresentação e ainda tinha mais informações, né? Eu acho que teve mudança nas apresentações, eu pelo menos achei que tinha. Essa última versão ficou bem melhor. Mais claras. Você quer comentar alguma coisa, Fernanda? Sobre as mudanças feitas na apresentação? Não, é que isso já tinha, mas como a gente compreendeu que uma tinha uma finalidade e a outra, então a gente fez conteúdos um pouquinho diferentes, mas é basicamente a mesma coisa. É que eu acho que ficou mais claro, Fernanda, só a última versão, tanto a forma como você explicou, quanto as transparências, as pranchas ficaram mais claras exatamente o que vai ser feito do que anteriormente. Acho que foi a melhor apresentação que eu vi até agora. E a mais confusa foi da PUC. Eu achei, teve uma hora que eu me perdi ali naquela apresentação. Quando ela era praticamente fala, eu confesso que teve uma hora que eu me perdi. Eu já não sou muito boa em conta, né, em finanças, e aquilo vai criando um emaranhado ali. A gente consegue entender o conceito, né, com certeza, de que tem um investimento, tempo de retorno de investimento, tempo de recebimento, né, de lucro em cima do tempo de retorno de investimento, né, os detalhes todos de como que a conta é feita. Não consegui entender, não. Mas, enfim, acho que isso sou eu que não sou versada na área. São muitas frentes envolvidas num projeto como esse, né? Tem a parte técnica de engenharia ambiental, a outra parte técnica, até de engenharia mecânica, que entra com a questão sei lá, vocês que são das engenharias é que sabem. Tem a parte social, né? Tem a questão política, a questão ambiental para nós, dando amarrando tudo, não é? E por isso é que, na minha perspectiva, fazer uma oficina, que eu pus até na mensagem escrevi lá na mensagem do grupo, né, no WhatsApp, oficina é outra coisa. A gente tem um tantão de professores e também chamando, tem o Paulela de professor, o Dimas de professor. Todo professor sabe o que é uma oficina e que não é uma falação de um lado só. E uma audiência pública, eu achei sempre que fosse uma coisa. É uma audiência na qual o público tem que ser ouvido e não em que o público tem que ouvir. Uma audiência pública é a manifestação pública sobre um assunto. E do jeito como ficou, não é, mas não quero... Eu às vezes estou falando demais. Deixo a coordenação para você, Emília. Vou fechar até meu microfone. Não, acho que a gente precisa primeiro avaliar o que foi a audiência e como é que a gente vai encaminhar, que proposta a gente encaminha para o Condema, né? Porque o Condema tem decisões a tomar sobre isso. Eu acho que eu concordo bastante com você, Marina. Acho que uma audiência pública deveria ter espaço para que as pessoas pudessem falar, né? Não é só uma coisa de responder pergunta. Eu acho que as pessoas deveriam estar num espaço, numa sala Zoom, numa sala que permitisse mais pessoas para que elas pudessem se exprimir, pelo menos as representações oficiais da sociedade civil.
não foi possível, né? E também é muito complicado, eu não sei, talvez porque eu seja geração proto-cringe, eu acho muito difícil ouvir e prestar atenção em apresentações que envolvam tanta informação com pranchas e, ao mesmo tempo, acompanhar um suporte de discussão no chat, como o secretário sugeriu que o Dimas estava fazendo, né? São duas formas de discussão ao mesmo tempo acontecendo. Eu tive muita dificuldade. Então, eu acompanhei a reunião central, né? E aí ficou muito pouco tempo, porque acho que assim, sim, foi ótimo nós ter gasto 1 hora de fala, porque acho que ficou claro, para todo mundo que não tinha clareza, ficou muito claro o objeto e a forma como foi construída a PPP finalmente para todo mundo. Se é para todo mundo entender o que está de fora disso, o que está dentro, o que ainda falta do plano municipal, a prefeitura dizer o que vai fazer, né, de fato. Mas uma audiência de 2 horas não foi com certeza suficiente, porque depois foram mais de quase um pouco mais de 30 minutos para entender do financeiro, né? Do econômico financeiro. Que ainda tem dúvidas, porque a FIA ainda está fazendo estudos a respeito. Então, assim, acho que a proposta que o Condema fez, a sugestão que o Condema fez para o prefeito, ainda faltam coisas. Eu me lembro bem, o ofício foi pedindo oficinas para informação da população. Isso não está em falta, né? Essa é a minha avaliação, né, da situação. Acho que a primeira avaliação, acho que outras pessoas também, quase todo mundo que está aqui estava presente à reunião. Tem alguma coisa mais também para comentar sobre o que foi? Acho que seria interessante a gente comentar o que cada um achou da audiência pública antes da gente começar a pensar em o que nós vamos deliberar aqui. Jefferson, quer falar? Então, oi, boa tarde, então, todos e todos. Eu não assisti na hora a audiência, eu assisti depois, assisti só a parte do Fernando, né? Eu concordo que a apresentação do Fernando, viu, Fernando, a sua apresentação estava bem melhor que a apresentação anterior, né? De 2 apresentações que eu já vi, essa foi bem mais clara, eu consegui ter mais algumas coisas. Mantenha ela. Ah? Mantenha essa apresentação. Isso. E eu também procurei aqui, nos tempinhos aqui, nos intervalos, eu procurei dar uma olhada também no anexo 2, né? E aí eu vi que a tua apresentação foi em cima do anexo 2, né, Fernando? Foi exatamente em cima do que está lá, né? Então, e o anexo 2, né, ele tem lá, está lá marcado, né, como objetivo, viabilizar a operação do novo modelo de limpeza urbana. Vou ler aqui, tá? 2, construir e operar o CIVAR. E 3, enviar somente rejeito aos aterros. Inclusive, nesse documento todo, Fernando, nesse anexo, tem vários objetivos. Eu estou lendo um aqui agora, que é o que está no começo. Mas lá no meio tem outros objetivos, e outros objetivos a gente fica confuso para saber quais são os objetivos. Tá? É uma coisa assim que dá uma olhada lá para acertar isso. Mas, assim, acho que uma coisa que fez falta para a gente entender, embora algumas delas você tenha explicado, qual é a relação dessa PPP, né, com a política municipal dos resíduos sólidos, né? Porque a gente até lá, agora estou até aprendendo, ó, na lei 12.305, né? Isso. Tem lá toda a história a primeira palavra que tem lá na coisa da lei sobre o que tem que ser feito com os resíduos é a história do não usar, reusar, etc. Essa parte do não usar, ela não está ali, né? Talvez você venha nos esclarecer sobre onde é que estaria essa parte.
Na reunião passada, eu lembro que você falou, não, isso aí são coisas que estão em outros setores, em outras coisas, né? Então, eu acho que essa relação da política pública que implique numa política mesmo, que faça com que os cidadãos usem menos material, descartem, ou seja, ele consequentemente descartem menos material, levem menos coisa para os aterros, né? Como é que isso está se encaixando na proposta do PPP, que apesar de que ela tem uma parte lá no finalzinho que está relacionado com educação, né? Tem lá toda uma parte de educação, ela aparentemente ela não está ligada com essa política inteira. Eu ainda não vi pelo menos, né, essa ligação. Então acho que são coisas que a gente teria que discutir, entender, ver o que ver o que a gente precisa fazer e o quanto disso, né, esse entendimento que a gente tem que fazer, o quanto disso atende à legislação, tanto a legislação municipal, eu não li no decreto lá, o 466, né, mas o quanto isso atende o decreto e atende a lei dos resíduos sólidos. Então, eu acho que um avanço interessante que a gente pode fazer agora seria avançar nessa compreensão, né? Para entender como é que ela está vinculada com essa legislação maior e como é que toda a parte que envolve mudança de hábitos mesmo, né, da população, mudança de paradigmas com respeito à produção de resíduos sólidos, não vamos usar a palavra lixo, como é que isso vai ser feito a partir desse programa que vocês estão planejando. Então, essas são algumas coisas assim, que eu vi preliminarmente na tua fala e aqui no anexo 2, que talvez a gente possa dar uma olhada e discutir mais. Aí eu queria só fazer um comentário. Eu acho que está sendo discutido, assim, para o Condema, que está tomando conhecimento desse processo agora, o que faltou foi tomar conhecimento do anexo 7, né, que é o Plano Municipal de Resíduos. Talvez a gente pudesse fazer uma solicitação, presidente, que fosse apresentado para as pessoas, porque o anexo 2 é uma parcela, né, como o Fernando coloca, uma pequena parcela do que está colocado no plano, né? Só o que vai ser de fato objeto dessa parceria público-privada, porque é a parcela que a prefeitura entendeu que precisa de investimento e que a prefeitura não possui esse investimento em caixa, né? Então, para não superonerar o munícipe, ela está fazendo essa parceria, essa público-privada de longo prazo, para poder diluir a conta do munícipe. E agora acho que essas coisas ficaram mais claras para todo mundo. A gente tem que ver se a gente concorda com esse modelo, né, que é maior ou não. Porque a PPP é parte desse processo. E as pessoas continuam não entendendo a grande figura. Então, o que é que incomoda, por exemplo, muitas pessoas, e muitas das perguntas ficaram nesse sentido. Quem está olhando a gestão de resíduos preocupado com reciclagem, sente que faltam coisas, mas é que faltam coisas que a prefeitura decidiu que é o objeto de trabalho direto da prefeitura, responsabilidade da prefeitura fazer. E como isso não está escrito em lugar nenhum muito claro, né, tá dando milhões de problemas. Então, uma sugestão que eu tenho para o Condema é a gente solicitar que a prefeitura venha fazer uma oficina sobre o plano como um todo. E entenda o que está na mão da prefeitura, qual é, inclusive, os prazos que ela tem para aquilo que ficou sob a responsabilidade dela, que ela assumiu, quais são as modificações que vão fazer, quer dizer, não, acho que isso é uma coisa interessante. Eu fiz aquele exercício que eu sugeri para a promotoria fazer, para a Branca fazer, né? Quando ela começou a pedir os planos municipais das prefeituras. Pegue o plano e coloque no artigo 19. Porque
tudo que está no artigo 19 tem que estar no plano. Né? Tá a lei obriga, o artigo 19 da PNRS. Tem umas coisas em acesso, tem coisas ainda faltando, né, para atendimento da PNRS. Mas, enfim, essa é a minha primeira sugestão. Tem mais alguém? Stefano, você também estava na reunião. Tereza? Sim. Não, eu concordo com vocês. A fala dessa reunião foi muito mais esclarecedora do que as anteriores. Os encaminhamentos feitos deixaram as coisas muito mais claras, inclusive no que diz respeito à participação da PUC e da Unicamp, né? Isso ficou claro para mim daí na fala do secretário do Paulello. Agora, a gente tem que ver o que a gente faz a partir disso, né? Eu concordo com a fala também da Maria Helena, que os termos oficina e audiência pública estão totalmente fora de contexto. Uma oficina pressupõe uma atividade prática e nenhum dos espectadores, em momento algum, desenvolveu qualquer atividade prática, né? Foram meros espectadores mesmo. E uma audiência pública, para ser concretizada, ela só termina quando o assunto se esgota. O prazo que foi dado para os comentários da plateia, de 2 horas, sendo que mais de 1 hora, ou em torno de 1h30, foi para a explicação, que foi muito válida a explicação, não pode contar como parte da audiência. A audiência teria que continuar até o assunto se esgotar. E, se for o caso, avançar a madrugada adentro ou remarcar uma outra sessão. Não é assim que as coisas funcionam, né? Uma audiência pública pressupõe um ambiente democrático. E a democracia ali foi bastante cerceada, bastante limitada, né? Você tem razão. Bom, Tereza. Oi? Tem algum comentário que você também participou, né? Não tenho. Eu concordo com o que você falou. Bom, então, alguém tem alguma outra sugestão para fazer? Eu a gente queria encaminhar para o dia 28 sem presidente. É o seguinte, eu estou percebendo, inclusive formalmente, pela resposta que o secretário Rogério Menezes enviou para mim, eu fiz um ofício que vocês leram, um ofício solicitando participação na comissão que esteja estudando o PPA da Secretaria do Verde, né? Ele respondeu aqui, com data de 22 de julho, que foi quinta-feira. Na sexta-feira eu comecei a trabalhar sobre isso, mas daí teve a audiência e outras coisas, e o fim de semana. A gente trabalha bastante, mas também não sem parar, né? 24 horas por dia. E ele mandou um ofício em que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 6 capítulos, em 6 parágrafos, ele explica para mim o que é um PPA. Ok, eu já sabia. Mas tudo bem, respeito que ele esteja trazendo uma referência do Ministério da Justiça, como argumento. Depois ele coloca assim, porque ele pega um trecho do Ministério da Justiça sobre o plano plurianual do governo federal, e depois ele diz, a mesma lógica vale para o planejamento do município. Muito obrigada, eu também sei. Mas, daí ele acrescenta, estas prioridades são definidas desta forma pelo Poder Executivo, Prefeitura, em forma de um projeto de lei que é votado pela Câmara Municipal. Obrigada, eu também sei. Como se trata de um processo técnico que será veiculado por meio de lei, terá o momento de oitiva da sociedade no âmbito da Câmara Municipal, oportunidade em que este respeitável conselho, bem como a população, será ouvida, incerto na leitura comunitária deste processo. O que eu vejo neste documento formalizado num SEI, né, num protocolado pelo SEI da Secretaria do Verde, é que nós vamos ter que trabalhar, e eu já comecei a fazer umas pesquisas, então até Jefferson pedindo vou pedir a você também, Stephanie, que encontre na PUC
outros docentes, né, que nos possam ajudar a fazer dar uma clareza maior para o Poder Executivo e também para o Poder Legislativo do que é o papel de um conselho, né? Na verdade, o principal é que os conselhos são órgãos que estão estabelecidos na Constituição Federal. E eles têm, na verdade, como são deliberativos, eles têm que ser trabalhados não só como uma oitiva, né? Quer falar, Emília? Eu só queria fazer um comentário. Nós temos como membro suplente da Unicamp, se não me engano, um especialista em consciência, que é o Wagner Romão. Talvez a gente tivesse convidá-lo como, apesar de ser suplente, Jefferson, para estar presente numa reunião para poder fazer essa explicação, porque o trabalho dele é isso, né? Então, tem um laboratório que trabalha com o conselho. Então, exatamente. Eu estava, agora, antes de começar a reunião, fazendo uma mensagem para o Wagner, pedindo a ele que nos oferecesse mais bibliografia e tudo mais, porque a gente vai ter que oficiar para o secretário e talvez trabalhar mais essa noção do que seja conselho. E talvez daí, tudo talvez, porque depende de um processo de construção, de articulação e tudo, a gente possa superar essa situação em que o conselho está tão desrespeitado há tanto tempo. Eu estou entendendo, pelas minhas experiências recentes e as bem antigas, porque eu ajudei, como eu já falei, a escrever a lei de criação do Conselho da Criança, né? Lá em 1991, não faz pouco tempo, né? E aí eu acho que o poder público municipal agora está sem essa noção plena do que é o papel dos conselhos. E nós poderíamos trazer essas informações de novo. Então, esse ofício da resposta do secretário Rogério Menezes, ele denuncia, né, a maneira como eles estão trabalhando. Ou seja, conselhos vão ser parte de uma oitiva depois que tudo estiver feito. O que não é a verdade, até no ofício que eu mandei para o Rogério, pedindo para participar do PPA, eu coloquei os artigos do próprio regimento e da lei de criação, porque compete, como órgão deliberativo, ao Conselho que ele analise, avalie, delibere os planos municipais. Então, esse plano que foi aprovado em abril, e eles nem mesmo passaram para nossa leitura no CONDEMA, e já aprovaram e tudo mais, isso revela o quê? Que há um desconhecimento por parte, um desconhecimento intencional ou não, em termos de estratégias políticas ou não, que seja o papel dos conselhos. Agora, como a gente está, como sociedade civil, como voluntários, participantes desse controle social que faz parte de um país das atividades de um país democrático, eu acho que nos cabe dedicar-nos a essa articulação toda, ainda que devesse estar já ser conhecida, né? Faz parte do processo. Olha, bom, mais alguém tem algum comentário? Jorge, cadê o Jorge? Esqueci de perguntar para ele. O Jorge também estava na reunião. Jorge? Oi, boa tarde. Estou aqui ouvindo vocês. Aqui eu estou na direção aqui. Na rua. Mas algum comentário sobre a audiência pública? Eu acho que, assim, eu concordo com vocês. A audiência foi mais inerte, assim, no sentido da dinâmica, né? E mais expositiva. Acho que não tem muito a acrescentar, não. Bom, então, nós temos aqui duas questões que estão sendo colocadas, né? Aliás, Jorge, eu estou tão acostumada com você fazendo a relatoria. Jefferson, por acaso você está escrevendo as coisas, você faz a relatoria? Eu estava escrevendo para o Wagner agora, mas se quiser eu posso fazer. Tá, porque eu acabei não colocando, fazendo muita coisa aqui. Porque fica tão automático o Jorge fazer isso, eu estou ficando mal acostumada. Mas eu posso ajudar, viu? Eu estou ouvindo aqui.
Para mim é mais fácil, às vezes, escrever depois, e aí a gente soma aí as anotações. Fica tranquilo. Pode ser, pode ser. Tá bom. Então, assim, temos a solicitação à SESP para ela vir apresentar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Né? E aí, nos dizer o que de fato é objeto da PPP a partir do plano como um todo. Essa é uma coisa que foi colocada. 2, uma solicitação da presidente para que o professor Wagner Romão pudesse vir ao Condema ou escrever um documento que o Condema pudesse encaminhar ao prefeito e ao secretário. Isso ficou muito claro para mim. Na verdade, eu já tinha começado a escrever, até tenho aqui, vou mandar para ele sem eu terminar, depois eu termino. Só para ele já poder, ao conversar até com o Jefferson, ele receber o documento, né? Então, a minha ideia era pedir. Num primeiro momento, eu pensei que eu teria que responder ao secretário, porque ele me enviou a demanda, né? Eu mandei lá no dia 22 ou no dia 23, acho que no dia 23 mesmo, para o Jefferson e o Glauco, por causa da comissão da Câmara Técnica de Planejamento, eu mandei para eles, pedindo que eles vissem, né? Mas hoje é segunda-feira, e isso foi sexta-feira, então nós estamos bem ativos. Então, a minha ideia era que a gente precisaria responder ao secretário com base, com referências mais amplas, né? Do ponto de vista da legislação e tudo mais, e eu já andei fazendo minhas pesquisas, mas eu pedi para o professor Wagner justamente que ele nos desse um respaldo, né? Então, talvez a gente pudesse fazer um pedido para que ele escrevesse um documento que auxiliasse, que subsidiasse a resposta da presidência, e depois esse documento seria lido na nossa reunião ordinária. Ótimo. Então, isso teria que ser até o dia 28, para ser aprovado pela reunião ordinária. Certo. Eu vejo que o Jefferson estava já escrevendo para ele também, não é? Mas pode conversar. E eu também faço ao mesmo tempo mais um pedido, né, Jefferson? O Wagner é sempre muito acolhedor para as nossas demandas e eu acho que vamos conseguir isso. Eu, na verdade, quando peguei essa resposta do secretário do Verde, eu vi formalizada a postura da prefeitura em relação ao conselho. Então, eu acho que aí é um bom foco para a gente trabalhar, um bom alvo de trabalho. Bom, continua uma coisa em aberto em relação ao nosso GT, que são as oficinas de discussão da PPP com a população da cidade. Posso fazer ainda um comentário? Estou falando demais hoje, não gosto tanto, porque melhor os conselheiros falarem, né? É que eu sou professora, e, aliás, não sou mais, né? Eu fui professora, e o tempo inteiro, numa sala... Professora, eu acho que a gente não deixa de ser, não, né? É que nem padre. Padre. Eu acho assim, na minha perspectiva de trabalho, o que eu sempre pensei é que, bom, claro, eu nunca sabia tudo, graças a Deus. Mas o principal numa sala de aula é você oferecer aos alunos a oportunidade de eles descobrirem o que querem saber e caminharem. Você tem que dar os instrumentos para eles, né? E eu acho que nessa questão da PPP do resíduo sólido, a prefeitura fez o contrário, porque, de fato, a gente só vai ter a tal da economia circular, ou lixo zero, coisas assim, quando a população entrar nesse foco. Fora disso, não vai dar. Se a população não estiver informada, quando é que a gente vai conseguir isso? Não é por uma indústria que se instalar. Não estou falando das indústrias, que as indústrias também, né, vão ter que se adequar e tal, se a gente quiser pensar no mundo, no planeta, na saúde planetária.
Então, eu acho que a PPP inverteu tudo. Ela tinha que começar da educação ambiental e daí concluir por um modelo de gestão do resíduo, né? Para construir juntos. Bom, agora eu vou ficar quieta, porque senão eu falo demais. Tá, mas aí, presidente, como é que a gente conduz isso? O GT Eu queria dar colocar, só pontuar algumas coisas do que vocês comentaram, tá? Rapidamente. Como eu disse, o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, ele fazia parte do Plano de Saneamento, e essa versão que foi aprovada em abril, que está sendo discutida aqui, é uma revisão do conteúdo exato, assim, da estrutura do plano que existia, tá? Então, foi pega a mesma estrutura que tinha, porque o Tribunal de Contas apontou muito fortemente que o diagnóstico estava defasado, que eu também concordo. Então, nós atualizamos para 2020, avançamos 10 anos, e importante que, em função do novo diagnóstico, nós traçamos as metas, né? Porque o plano tem 4 produtos. O produto 2 são os prognósticos e as metas, os objetivos e as metas, né? Então, se não me falha a memória, são 11, 12 metas, e tem uma delas que fala de tratamento de resíduos, ou seja, linka com a PPP. E dentro do tratamento de resíduos, que é o novo modelo de gestão, nós conseguimos, em função do diagnóstico novo, colocar metas de crescimento de serviços operacionais. Então, foi isso que nós fizemos, tá? Basicamente, foi isso que aconteceu. A tramitação que foi feita para fazer esse novo plano foi a tramitação que foi usada, segundo eu soube, em 2013 com outro plano, que foi uma audiência pública, só que essa questão, audiência virtual e coisas desse tipo, acho que todos perdem, né? Todos perdem porque fica complicado, a plataforma que é usada não satisfaz, a outra plataforma tem 1 hora de uso, a outra tem não sei o que lá, ou seja, nós estamos perdendo muito com isso, todos nós estamos perdendo com isso. A gente queria ser mais claro e vocês queriam compreender melhor, a gente entende isso, né? Então, se vocês pegarem o plano, ele conversa, por exemplo, a PPP conversa com o plano numa parte dele. Agora, eu queria dizer também que, dentro das outras coisas do plano, que podem ser discutidas fora do ambiente PPP, tem toda a questão das cooperativas, né? Então, eu não faço parte, mas existe um grupo formado dentro da prefeitura. Quem faz parte desse grupo? A Secretaria de Trabalho e Renda, por isso que o secretário estava presente na semana retrasada, a Secretaria de Serviços Públicos e as cooperativas, né? Então, esse grupo se reúne rotineiramente e ali se discute várias coisas. E uma das coisas que a gente está acreditando é essa questão, o Jefferson, quando fala de não usar, é uma pequena correção. O seguinte, Jefferson, que você não é familiarizado, é não gerar, né? Ou reduzir, né? A gente acredita que isso faz parte de uma coisa que